A Cecília estava falando de ter estômago, né? E muita gente fala, é meio que uma mística assim de Brasília, que pessoas boas não conseguem ficar muito tempo lá, porque se enojam né, de estar presentes ali diante de esquemas, né? Ou porque qualquer um que chega a Brasília, em algum momento, vai ser abordado para participar de um esquema, vai ser convidado, vai ser sugerido, etc. E aí chega um momento em que essa pressão se torna demais e a pessoa vai embora. É verdade? Já te ofereceram coisas? A primeira metade, começando pela parte menos interessante, porque eu sempre gosto de começar Claro. por exemplo, se tem, sei lá, uma seleção de pizzas na mesa, eu sempre gosto de começar pela menos gostosa. A melhor no final. Se eu começo com a melhor, eu fico desanimado para comer o resto. Isso. Então, começando pela pergunta menos empolgante, né, realmente é muito frustrante você querer fazer um trabalho sério dentro da Câmara dos Deputados. Primeiro porque, tirando todos os defeitos peculiares do nosso parlamento, a própria natureza do parlamento é de muita discussão e de muito trabalho com pouco resultado, e ainda mais um resultado que você enxerga com facilidade na prática. Porque mesmo depois que você aprova uma lei é uma coisa muito abstrata. Claro. Por mais que ela gere efeitos concretos, eu não fui lá e resolvi uma vaga numa creche, né? Eu não fui lá e melhorei a educação de uma escola. Claro que a gente dá diretrizes que podem ter isso como efeito prático, mas não é visível, e não ser visível e não ser concreto assim, pelo menos para mim é um pouco frustrante, né? Mas isso é da natureza do legislativo. Mas o outro ponto é desse desânimo de você, assim, são pouquíssimas as pessoas com as quais você consegue debater, porque a maior parte não está interessada no debate. As pessoas votam em regra nos projetos mais importantes. Se o governo está pagando emenda, se o governo não está pagando emenda. É isso que constrói a maioria no parlamento, em regra. Existem situações excepcionais em que você consegue gerar muita comoção popular, muita pressão, muito apoio, e isso faz com que uma proposta avance ou faz barrar uma proposta. Como foi o caso da PEC da blindagem. Sim. Ou agora, durante 2 anos eu passei coletando assinaturas 171 assinaturas de deputados para poder apresentar a minha PEC contra supersalários. Não tinha 171 deputados com grande boa vontade de enfrentar supersalários, Claro. mas... 2 anos. 2 anos, mas a pressão foi tamanha. E tem um receio também, porque isso acontece, tá? Com certa regularidade. Quando existe alguma grande proposta contra penduricalho, super salário, de interesse, né, de setores do Ministério Público e do Judiciário, vai lá um sujeito membro do Tribunal de Justiça e fala, amigão, você sabe que um dia você vai estar lá, né? Um dia algum processo vai ser distribuído que vai cair na minha turma. Então, ao mesmo tempo que não tem interesse do deputado fazer o enfrentamento, tem o outro lado de, meu amigo, medo, né? Quando você perder força, você tá na minha mão, né? Claro. E aí teve toda essa dificuldade, mas por que eu consegui? Porque era a gente ligando, enchendo o saco, né? E a gente fazendo campanha para conseguir as assinaturas. Agora, e essa tá sendo muito mais fácil, graças a Deus, eu acho que primeiro porque é uma coisa que impacta mais diretamente a vida das pessoas, porque cortar super salário, inicialmente, né, só impacta a vida de quem recebe o super salário, Claro. né? Só vai passar a impactar a vida de quem não recebe quando eu pegar esse dinheiro que eu economizei e fazer alguma coisa com ele para as pessoas que não recebem. Mas isso leva um tempo. Até aí é mais difícil de visualizar o benefício para a população. Elas se mobilizam mais por uma indignação de ver uma injustiça do que enxergar um benefício direto. Quando elas enxergam o benefício direto, a mobilização é maior. Por isso que existe uma mobilização maior agora para uma outra PEC que eu tô quase conseguindo já em 3 semanas coletar as assinaturas, que colocar um teto de IPVA para 1% do valor venal do veículo e fazer o cálculo com base no peso do carro, como acontece nos Estados Unidos. Como as pessoas veem que vai ter uma redução no carro delas... próximo pagamento, tem uma né? mobilização maior. E para os parlamentares também, eles não precisam enfrentar grandes coisas, né, para assinar isso, como no Judiciário e no Ministério Público, mas tem a parte impopular para os deputados que eu apresentei, que é a fonte de financiamento, porque não dá para eu criar uma renúncia de receita sem a fonte, que é limitar a verba do próprio Congresso, das Assembleias Legislativas e o gasto com a publicidade dos governos estaduais e do governo federal. Ah, né? tá ótimo, eles vão super querer, com certeza. Mas tá quase. Mas tá quase. Acho que a gente tem 120 já assinaturas em 3 semanas, comparado com 2 anos para super salário, é bem melhor. Agora, a outra parte. Isso. Sobre a pessoa... Então, assim,
eu entendo as pessoas que desistem por causa da frustração, mas assim, precisa ter do resiliência, jogo. né? Senão você não vai mudar nada nunca. Porque se você desiste, né, logo no começo, né, você tem um mandato de deputado, você vê que o Congresso é o que é e você desiste, o Congresso sempre vai ser o que é. Uhum. Outro ponto. Mas tem uma grande pressão pra você roubar, e se você roubar, se você não roubar, você é morto, se você não fizer parte do esquema da máfia, não é assim que funciona. Certo. Isso é uma grande lenda que eu escutei muito antes e depois de entrar na Câmara, de duas visões, né? A primeira de que se você não roubar, vão te matar, né? Existe uma grande máfia ali, e não é que existe uma grande máfia, tem várias pequenas máfias, Sim. né? E eventualmente as pequenas se juntam pra fazer uma coisa maior, como foi o caso do Banco Master. Claro. Mas não existe um grande esquemão com os 513, né? E aí, se você não entrar no jogo, né, você vai ser morto, não vai conseguir fazer nada lá dentro e tal. Isso não acontece, tá? E eu vou passar a explicar como é que é. E o segundo você entra, todo mundo começa a te oferecer maneiras de você roubar. Também não é assim que funciona. Como funciona? Não existe essa passividade de você vai lá, você é eleito, e chega uma pessoa te oferecendo uma mala em troca de você fazer alguma coisa. Você que vai atrás de roubar. Entendi. Primeiro você constrói a sua fama de que é ladrão, pra para você começar a receber ofertas. Você começa a mostrar a sua porque tino tem pro maneiras de negócio. você... Como o deputado começa a roubar? Tá. Com maneiras que ele não precisa de nenhum agente externo. É o combustível. A primeiro é a rachadinha, que é o gabinete dele, ele vai lá, Claro. combina com os funcionários, ele rouba. Ninguém precisa chegar com uma mala de dinheiro pra ele. Ele vai lá, ó, eu vou te contratar, você me dá metade do salário. Primeiro. Segunda, cota parlamentar, né? Então eu vou lá num posto, abasteço o carro, lanço 10 mil reais. Por isso que tem Tem um monte. tanta notícia, né? O deputado gastou, daria pra dar a volta ao mundo Isso. 15 vezes, Em ir 2 até semanas. a lua. Por quê? Porque é nota fria, né? E aí o cara tá lá e tá embolsando aquilo, né? E assim, isso é uma coisa também que indigna, que assusta, porque é muito óbvio que esse dinheiro tá sendo roubado e eu nunca vi a Procuradoria-Geral da República ir atrás disso. É É inacreditável. uma coisa, porque uma coisa é assim, tem um esquema complexo, né? Poucos indícios para começar uma investigação, porque é muito blindado, né? E aí a Procuradoria tem dificuldades. Beleza, eu entendo. Agora, uma coisa assim, né? À luz do dia, E que todo E que mundo todo sabe. mundo sabe. todo isso. mundo sabe que tá na imprensa, o cara o falando que tempo dá a volta ao todo. mundo com o dinheiro da gasolina, né? É isso. Uma outra que era comum, criar um instrumento para vedar, mas eu imagino que tenha sido eficaz durante um tempo, mas já tenham encontrado uma maneira de burlar, que é aluguel de carro. Sim. Como é que é? O cara vai lá, aluga o mesmo carro durante 4 anos, né? Acabou o mandato dele, ele compra o carro por 5 mil reais. Quando na realidade ele pagou com cota Claro. parlamentar no aluguel. Ele comprou entendeu? o carro com dinheiro do Senado, Então, do Congresso. tem o roubo da gasolina, tem o roubo do aluguel do carro, tem o roubo de você alugar o escritório político. Então, parte da cota você pode destinar para alugar o escritório no seu estado. Aí você vai lá e aluga o escritório do seu amigo por 15 mil reais, né? E parte volta para você. Então, primeiro, você constrói a sua fama de ladrão, você tendo a iniciativa de roubar. Não é ninguém vai chegar... Aí, quando você faz isso, todo mundo sabe que você faz isso, né? As pessoas vão ter dificuldades de provar, né? Porque eu preciso chegar lá e ter um elemento que mostre você recebendo dinheiro. Eu não vou ter o elemento... Eu até posso saber um cara que faz isso, mas Tem um cheque eu do não Fiat tenho, Elba. Tá. o recibo, não tenho como provar. Mas as pessoas sabem, né? E parte nem faz muita questão de esconder. Aí, quando a pessoa fala, não, esse aí... Já subi no ranking aqui, esse né? aí dá pra eu comprar. Aí... Mas ainda assim, quando você galga a casa dos milhões, porque até aí você tá roubando umas dezenas de Isso. milhares, Isso. né? Dinheiro de pinga. Tá roubando umas dezenas de milhares. Aí quando você dá o salto pros milhões, ainda o salto pros milhões não é um cara chegando com a mala pra você, que é a emenda. A emenda ele escolhe onde indica para quem indica. Então ele manda pro prefeito. Aí o prefeito faz uma obra superfaturada, ele tem um esquema com a as empresa, parte vai pro ambulâncias, né? prefeito, parte vai para ele. Aí ele leva 20, 30%. Pega 20, 30% de 40 milhões todos os anos. Claro. Né? Ai, gente, sério, é pra dar gastrite. Né? Mas é o que explica a quantidade de mansão no Lago Sul, que é de deputado federal. E aí, feita a etapa em que você tem a iniciativa,
tem a etapa em que te oferecem. A etapa em que te oferecem é o seguinte, ó, pô, Aí você quer você indicar entrou. um diretor da Petrobras? Você quer, aí, entendeu? Entra nos esquemas mais complexos e aí você saiu do milhão pra ir pro bilhão. Aham. Né? Você quer ser sócio de um banco? É. Você quer ter um resort? Isso. Né? Pô, você quer Por ter que não, né? Quer ter um sítio, um apartamento aqui?